Você é tímido? Se sente nervoso com aquela ansiedade? Tem pânico na hora que você precisa falar em público ou alguém pede a sua opinião e você fica com aquela cara, ai meu Deus, eu tenho que falar? Bom, se você quer vencer o nervosismo para falar em público, fique comigo aqui nesse vídeo. Meu nome é Lucas Caê, eu sou especialista em comunicação em público e aqui também um ex-tímido, uma pessoa que precisou e que lutou muito para vencer a timidez e hoje se tornou uma pessoa que realmente ajuda outras pessoas a vencerem a timidez. E uma das coisas que mais me atormentavam, que mais me tiravam do meu sono, era quando eu sabia que teria que falar em público. E toda essa ansiedade ou o nervosismo do tempo, do momento presente, só quem passa por isso sabe o que é você ter aquele frio na barriga, muitas vezes até mesmo dor de barriga antes de uma apresentação ou antes de apresentar um relatório para o chefe e tudo mais. Nesse vídeo quero comentar algumas coisas que acontecem conosco sobre o porquê nós ficamos nervosos para falar em público, da onde vem essa coisa horrível que é ficar nervoso para falar em público. Até porque você já deve entender ou perceber, se comparar com outras pessoas, entender que quem fala bem, o que acontece com pessoas que falam bem? Essas pessoas que falam bem, elas têm as suas carreiras, elas têm a sua vida, elas conseguem evoluir tanto na vida profissional e na vida pessoal. E muitas vezes pessoas que são tímidas, elas acabam ficando para trás, não conseguem evoluir nas suas carreiras e vão vendo todo mundo passando na frente, você lá com aquele sentimento, ah meu Deus, quando que eu vou perder essa jossa chamada timidez? Mas vamos lá, nervosismo, que é nervosismo, né? Vou entrar em neurociência falando do sistema nervoso, mas vai ter uma pitadinha de ciência nesse conteúdo aqui. Eu fiz aqui algumas relações sobre aquilo que eu vou falar para você. Quando a gente fala de nervosismo, esse sistema nervoso que nós temos, a gente está falando automaticamente também de emoções. O nosso sistema nervoso, ele serve para nos ajudar até mesmo a sobreviver. O que eu digo como sobreviver? A sobrevivência faz parte do negócio nosso chamado sistema reptiliano. Existe uma teoria chamada cérebro trino. O que é essa teoria do cérebro trino? É um negócio que divide o nosso cérebro em três partes: reptiliano, córtex e neocórtex. Essa partinha aqui, como se fosse aqui na nuca, imagine aí no seu cérebro, né? Tem um negocinho aqui, a parte de baixo, é a parte mais primitiva que nós temos. E estes comandos, né, que ainda os comandos que essa parte do cérebro exerce sobre a nossa vida é responsável pela nossa sobrevivência. Como assim sobrevivência? É sobreviver nesse mundo, nessa selva de pedras que nós vivenciamos hoje. Antigamente, lá no passado, a nossa espécie, Homo sapiens, ela tinha que fazer o quê? Corria de animais, corria de bichos ou até mesmo subia lá em árvores, se protegiam em cavernas para não correr risco de vida. Só que a humanidade evoluiu, a humanidade cresceu e nós não corremos os mesmos riscos do passado, mas ainda assim nós corremos alguns riscos. Ou seja, às vezes você também se sente nervoso eu me sinto nervoso quando eu estou num posto de gasolina ou numa farmácia ou até mesmo no banco e desce aqueles caras do carro forte, né? Todo mundo desce armado, aquela situação de tensão, só fico imaginando, meu Deus, se dá alguma caca, eu aqui no meio. Isso me gera o quê? Uma sensação de nervosismo e eu busco o mais rápido possível sair daquela situação. É algo meu. Você pode ser que fica nervoso quando está ali falando em público. E sabe uma coisa, eu sentia muito isso, eu sei que você passa. Só que agora eu fui procurar entender. E esse cérebro reptiliano, ele coloca três ações para você. Quais são as três ações básicas? Que é o corre, que é fugir da situação, que é o enfrentar, eu vou para cima, porque ele te dá adrenalina, ele dá uma descarga de adrenalina no teu corpo para você correr, né? Correr para cima ou correr no sentido de fugir dessa situação, ou você fica ali paralisado. Qual das três situações você se encaixa? Você corre, enfrenta, mesmo com nervosismo, vai, bora, vamos conseguir. Ou você foge da situação, você fica ali nervoso, parado, sem sair do lugar. Isso é um comando primitivo do nosso cérebro.
Só que o nosso cérebro evoluiu, assim como você também pode evoluir. Como que eu posso evoluir? Usando técnicas que eu estou te ensinando, e você que me acompanha sabe, eu compartilho um pouco da minha história, que são 20 anos desenvolvendo a minha carreira como palestrante, como ator, como empreendedor, uma série de outras coisas que me levaram a falar muito em público. Por viver muito essa exposição, eu consegui ao longo dos anos, através de muitas técnicas, aprender a não vencer o medo ou o nervosismo, mas sim a controlar este nervosismo e utilizar o nervosismo, que é algo extremamente natural. Não se sinta culpado, não fique se chicoteando, ai meu Deus, por que eu sou nervoso? Ai meu Deus, por que eu sou nervosa? Todas as vezes que você fala, eu não queria sentir isso. Desculpa, você vai sentir. Agora, o que nós vamos trabalhar aqui é o que você sente te ajuda ou o que você sente te limita, te faz ficar sentado sem sair do lugar. Então, o nervosismo é esse sistema de proteção, de sobrevivência. Ele te ajuda a sobreviver, ou seja, ele te ajuda a não entrar em uma enrascada para que você não se sinta prejudicado. E, consequentemente, por que isso acontece? Talvez em uma experiência sua pregressa, lá do passado, da sua infância, em algum momento da sua vida, você se sentiu exposto, se sentiu ridicularizado, então o teu cérebro cria um sistema de proteção para que você não passe por aquela situação que foi lá no passado. Mas claro, assim como o nosso cérebro reptiliano nos ajudava a correr de mamutes lá atrás, não serem comidos por eles, então hoje você não precisa mais correr de bicho, mas você precisa, ou você quer correr de situações em que você está exposto. Só que você precisa evoluir como a nossa espécie evoluiu também. Você não tem mais os mesmos riscos, você não passa mais pelas mesmas situações lá do passado. Só que as suas lembranças estão lá atrás e te colocam com uma situação de estado de nervosismo, tá ok? Essa então é uma reação natural. E nós ficamos nervosos em diversas situações, tá? E falar em público, que é a minha especialidade, é uma delas. Lucas, você não fica mais nervoso? Fico sim. Daqui a pouquinho eu vou compartilhar algumas histórias minhas, né, sobre como eu ainda fico nervoso em algumas situações. Agora a diferença é que eu consigo controlar tudo isso. E uma coisa que eu queria desmistificar aqui de uma vez por todas é essa questão do falar em público, né? Eu sempre digo que nós não temos medo de falar em público, nós temos medo do que o público pode falar da gente. Daí a gente tem, né, a tendência de falar assim, não julgue ninguém, não pense que as pessoas estão te julgando. Isso é uma mentira, as pessoas estão nos julgando o tempo todo, assim como você e eu. Nós julgamos as pessoas e ponto. Sabe, nós estamos julgando, nós estamos avaliando as pessoas o tempo todo. Nós somos avaliados por aquilo que nós falamos, nós somos avaliados e julgados por aquilo que nós fazemos, nós somos avaliados e julgados por aquilo que vestimos e nós somos avaliados e julgados pelos nossos resultados. E ponto. Isso acontece o tempo todo, independente daquilo que você está fazendo. E falar em público, o que isso exponencializa essa questão do julgamento? Uma vez que você está diante de uma situação pequena, diante de uma pessoa, você está ali sendo julgado por uma pessoa. Agora imagine que você tem ali 300 pessoas numa plateia, 20 pessoas numa plateia, fala, meu Deus do céu, então isso são 300 pessoas te julgando, 300 pessoas te avaliando. E assim, elimine com esse mundo cor-de-rosa, de algodão doce, mundo de Poliana, que ninguém está te julgando. Tá te julgando sim. Agora, a grande sacada é que é você que tem a sentença, é você que tem o martelinho desse julgamento. Não são as pessoas, não. O júri popular, ele dá a opinião. Ali, ele pensa, mas é você que é o juiz que dá a sentença. E agora, se você tem um discurso interno, um self-talk, que sempre te sentencia de uma forma que te leva a uma culpa, uma condenação, aí nós precisamos realmente trabalhar não o seu nervosismo, mas o seu autoconhecimento, que é a forma que você fica se comparando o tempo todo com outras pessoas, fica o tempo todo querendo e olhando para as pessoas que elas têm um olhar de aprovação por você. E isso sim, você tem o domínio. Você não tem o domínio sobre o que as pessoas podem pensar de você, mas você tem o domínio sobre o que você pode pensar e agir conforme as pessoas estão olhando ou julgando você. E nesse sentido, assim, né, como eu disse,
que eu passo por diversas situações de nervosismo, eu lembro de uma vez que eu fui apresentar um congresso para aproximadamente 2.500 pessoas. Eu já faço teatro há muitos anos, já tinha feito outras situações do tipo, apresentando convenções e tal, tudo mais. Mas o que me pegou de nervosismo? Isso deve ter acontecido em meados de 2014. Mas o que aconteceu? Eu estava lá, ia apresentar um congresso, ia ter vários palestrantes, só que todos aqueles palestrantes no qual eu ia apresentar eram pessoas que eu admirava demais, eram pessoas que eu respeitava demais. Então eu trouxe uma carga de responsabilidade sobre os meus ombros totalmente desnecessária. Claro que eu tenho esse entendimento hoje, só que lá, há 6 anos atrás, quando eu fui chamar aqueles medalhões, lá eu falei assim, meu Deus, eu não posso errar, meu Deus, eu preciso ser perfeito. Cara, eu já não era mais tímido. De verdade, já tinha vencido, já tinha passado por N situações muito piores. Mas o que? Eu fiz uma projeção totalmente equivocada sobre aquilo que eu estava projetando para um nível de perfeição, que as pessoas, o evento tinha que dar tudo muito certo. Meu Deus, eu estou chamando essa pessoa, então eu tenho que chamar ela de uma forma que ela goste. Será que vai dar tudo certo aquilo que eu planejei? Então isso me trouxe um nervosismo que eu consegui nem dormir à noite. Sério. Então no outro dia eu estava o quê? Estava extremamente cansado. E o que aconteceu no outro dia? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Porque quando a gente realmente está em estado de presença, em estado de plenitude naquilo que a gente está fazendo, a gente não sofre. A gente passa a quê? A gente passa a curtir aquele momento. E este foi um dos grandes exemplos. Porque eu tive como uma lição, uma grande aprendizagem na minha carreira, que, cara, independente de quem eu estou apresentando, independente com quem eu estou palestrando, ou independente de quem eu estou dividindo o palco, aquele momento é meu, eu estou ali para cumprir o meu papel. E pode ter certeza, eu vou fazer da melhor maneira possível. E claro, tem outras inúmeras experiências. Quando eu fui fazer a minha primeira aula ao vivo, para uma faculdade que tem 70 mil alunos no Brasil todo. Eu estava no estúdio, não tenho problema nenhum para estar falando aqui com você, falando através das câmeras, mas eu nunca tinha feito uma experiência de dar uma aula ao vivo no estúdio. Tipo o programa de televisão, eu falo que eu nunca mais na minha vida vou esquecer a experiência da contagem regressiva, do 5, 4, 3, 2, 1, tá com você no ar. Meu Deus, aqueles 5 segundos pareciam uma eternidade. Por quê? Porque naqueles 5 segundos houve uma descarga muito grande de adrenalina no meu organismo. Eu nunca tinha passado por aquela situação. Eu não tenho problema com timidez. Não era isso, era uma experiência nova. Era algo que eu estava vendo pela primeira vez. Então, é natural que eu tenha o quê? Uma ansiedade, um certo nervosismo. O que não é natural é você se entregar para esse nervosismo a ponto de você deixar que oportunidades passem na sua frente e você não agarre elas. E, claro, todas as vezes que eu vou fazer uma convenção, assim, uma convenção muito top, eu fico, meu Deus, espero que dê tudo certo. Agora eu vou ter que fazer uma convenção que começa daqui a alguns dias e eu vou estar falando com gente da América Latina toda. Então vem gente do Chile, da Argentina, do Peru e eu falo assim, meu Deus, como que eu vou lidar com tantos diretores de empresas internacionais? Será que as pessoas vão se conectar comigo? Uma coisa somos nós aqui, aquelas pessoas que eu já conheço. Outra coisa é vir gente de outro país para um evento que tem um nível de cobrança, de pressão, de expectativa lá em cima. Agora o meu desafio é controlar o meu nervosismo. Agora tá, contei um monte de história, falei um monte de conceito para você. Como? O que eu tenho que fazer para controlar o meu nervosismo então? Primeiro ponto, tem uma coisa que é bem conectada, tá? Que é respiração e corpo. Essa questão da respiração, normalmente nós nos esquecemos de respirar. Perceba que quando você está nervoso, ou você não está respirando, você está tenso, ou você está ofegante. O que é estar ofegante? Não é estar ofegante depois que você sai de uma academia, você correu lá 5 quilômetros numa esteira. Aí tudo bem, o seu corpo está cansado, mas você não saiu do lugar, você está prestes a entrar em cena, você está prestes a apresentar alguma coisa, ou conversar, ou ter um bate-papo um pouco mais delicado com uma pessoa, e você está ofegante.
a tua respiração acelera. Por que a tua respiração acelera? Porque você está naquela situação de risco. Lembra lá da questão do cérebro reptiliano? Você está numa situação de risco para você até então. Então você vai ter uma aceleração do teu batimento cardíaco, porque o teu cérebro vai falar para o teu coração, vai dar um comando para o teu coração para que ele bombeie mais sangue para os seus membros inferiores, ou seja perna, para que você tenha força para correr. Então você vai estar ofegante e respirando além do seu ritmo natural. E isso gera um nervosismo muito grande, ou seja, então você não está respirando, você está ali mandando uma série de oxigênio e isso faz com que o seu corpo trave. Por que ele trava? Porque ele precisa tensionar para ter força para correr daquela situação. Só que é uma situação que não tem um risco de morte. Isso é uma coisa que está na sua cabeça. Então, a grande sacada é aprender a respirar. Ou realmente praticar ali algo que você possa tranquilizar, baixar a sua frequência respiratória para te acalmar e tudo mais. O que eu faço? O que eu faço? Quando eu preciso fazer algo muito importante, quando eu preciso fazer algo que realmente o resultado daquilo gera um impacto gigantesco, eu sempre fecho os meus olhos e faço o seguinte exercício, tá? Eu mentalizo aquilo que eu quero, ou seja, aquilo que eu vou conquistar, aquilo que precisa ser feito, o resultado desejado. Eu mentalizo, eu me vejo fazendo aquilo ali e respiro da seguinte forma, tá? 3 vezes pelo nariz. E solto pela boca. 3 vezes. Isso já é o suficiente para me ajudar. 3 vezes para mim, meu cérebro já entende. Opa, o Lucas precisa se acalmar. O nervosismo, o nível de adrenalina precisa baixar. Então 3 vezes. Quer fazer o seguinte? Vamos lá. Faz assim comigo. Vai, fecha os olhos. Ó, tô te vendo, hein? Fecha os olhos. Não mente. Deus tá vendo. Vai lá. Vamos lá. Respira fundo. Fecha os olhos. Respira 3 vezes. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai contar, respirar em 5 tempos e soltar em 5 tempos. Vamos lá? Mais uma vez. Solta todo o ar. Respira. Ficou mais calmo? Dá um grauzinho, né? Você fica, oxigenou demais o cérebro. Viu? Percebeu? Você ficou mais calmo? Por que eu tô mais calmo? Nossa, isso aí é uma magia. O que é isso? É um encantamento? É bruxaria? Não. É você acalmando o seu estado emocional através de uma simples respiração. Olha, eu faço 3 vezes porque o meu cérebro já entende o comando. Opa, calma, isso já me serve para mentalizar. Então, a minha sugestão para você que está fazendo isso e que vai ter uma apresentação, faça isso 5 vezes. Repita este mesmo processo que você acabou de fazer 5 vezes. Respira em 5 e expira em 5 tempos. Lembrando que faça de olhos fechados, projetando exatamente aquilo que você quer como resultado. E automaticamente essa respiração já vai trabalhar o quê? A sua postura. Olha, imagina se eu estivesse gravando aqui com você com uma postura assim, todo troncho. O que ia passar para você? Insegurança, falta de credibilidade. Puxa, esse cara tá nem aí gravando esse vídeo. Não, pelo contrário, estou aqui muito preocupado em produzir um material, um conteúdo de relevância para você. Então você vai ter que alinhar a sua postura, porque a nossa postura também molda o nosso cérebro. Tá? A nossa postura molda o nosso cérebro. Então, nesse sentido, se você está com uma postura tensa, rígido, travado, tenso, o teu cérebro vai fazer com que você fique mais tenso ainda e queira fugir daquela situação o quanto antes. Eu sei que é difícil ficar, mas meu Deus, eu estou aqui nervoso, preocupado, você está mandando eu relaxar. Sim, estou mandando você fazer isso exatamente. Como? Respirando, você vai ver que você vai se sentir mais relaxado. E quando você se sentir mais relaxado, você vai adotar uma postura muito mais poderosa. Brenda, se eu levantar aqui, eu vou sair do quadro ou não? Não? Não, deixa eu levantar aqui. Ó, vamos lá. Então, tudo em tempo real, tá ok? Então, assim, vamos lá. Como que eu respiro? Eu já respiro numa posição adequada. Na posição que é de vencedor. Retos, quadril encaixado, peito... Opa, quase estraguei o microfone aqui. Peito estufado, olhar assim, ó, acima da linha do horizonte.
E todas as vezes que eu vou entrar no palco, a primeira coisa que eu faço depois de respirar, de estar tranquilo, é o quê? É alinhar a minha postura. Quando eu estou com uma postura muito confiante, eu subo no palco e o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite já é em outro tom. E quando eu começo confiante, eu sempre digo, é você dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo confiante, o resto vem. Confia naquilo que eu estou falando. Sabe, às vezes eu estou num congresso, eu sei que você é chamado para palestrar, eu não fico ali sentado, pode ter certeza disso. Às vezes eu fico assim, ó, não digo um leão enjaulado, tenso, preocupado, mas acumulando energia, acumulando pensamento que tudo aquilo vai dar certo, a forma como eu quero, como vai acontecer, para que eu comece bem, porque eu sei que estou sendo julgado, então e quando a gente é julgado rápido. Então preciso que o início de uma apresentação minha precisa ser matadora. Então como? Respira e postura confiante. Se eu falo com uma voz confiante, uma postura confiante, automaticamente eu gero um ciclo virtuoso de crenças, de coisas positivas, e aquilo começa a gerar confiança em mim. Por quê? Porque esse é o meu terceiro e último tópico aqui para falar com você, que é este self-talk. O que é esse self-talk? É o meu diálogo interno. Vamos lá, quantas vezes você já repetiu a palavra, nossa, eu estou muito nervoso, ou nossa, eu sou muito ansiosa, eu estou muito nervosa, eu não consigo mesmo falar em público, ai meu Deus, ai que saco que é falar, eu detesto ter que falar em público, eu detesto quando pede uma opinião. Vamos lá, eu quero que você comente aqui nesse vídeo quais foram as palavras ali que você já repetiu, ou quais são as palavras que você repete sobre si mesmo ou sobre si mesma, que geram em você um péssimo diálogo interno. Eu gosto muito de uma história que conta assim, que dentro de nós existem dois lobos, tá? Um lobo branco, reluzente, que representa todas as nossas virtudes, a nossa potencialidade, quem nós somos realmente, o nosso propósito, todos os nossos sonhos, esse lobo branco. E tem um lobo obscuro, e esse lobo obscuro, ele representa os nossos medos, a nossa ansiedade, o nervosismo, a nossa falta de confiança, a nossa falta de identidade, o sentimento de que as pessoas não vão gostar da gente. E esses dois lobos que moram dentro de nós, eles lutam, eles travam uma batalha diária, todos os dias, na nossa mente, em todos os momentos. Eu pergunto para você, qual o lobo que vence essa disputa? Qual lobo você acha que vence? O lobo reluzente ou o lobo obscuro? Vence aquele que você alimentar mais. Se você alimenta mais as coisas positivas sobre você, automaticamente esse lobo aqui vai morrer de fome, sabe? Às vezes quando ele tenta dar um de Highlander, ressuscitar, você já mata ele rapidinho. Ele só vai morrer se você conseguir realmente alimentar esse lado positivo quando você está falando diante das pessoas. Então, a primeira coisa nesse sentido, comece a mudar as frases que você fala sobre você. Você pode falar, ainda eu não consigo dominar o público, ainda eu não controlei todo o meu nervosismo, ainda eu não controlei minha ansiedade, mas eu estou no processo. Eu estou assistindo aqui os vídeos do Lucas, isso tem me ajudado a trabalhar o meu autoconhecimento para perder a timidez, para falar dentro de um nível social, nos relacionamentos ou até mesmo no nível profissional. Então, se você praticar esses três tópicos aqui, que é a respiração, a postura e esse diálogo interno, mas eu preciso te ajudar. Como? Escreva aqui nos comentários desse vídeo quais são as palavras que você comenta, quais são as frases que você mais fala sobre você. Isso é muito importante para que eu possa continuar te ajudando a vencer a timidez, dominar a ansiedade. E aí então você vai perceber que a oratória, uma boa oratória, ela acelera as realizações e multiplica os resultados. Você gostou desse vídeo? Talvez assim, ó, dá um joinha aí, só ativa o sininho também para receber as notificações. 2 a 3 vezes por semana eu posto um conteúdo de valor aí para você que quer desenvolver e perder a timidez de uma vez por todas. Eu tenho um grupo no Telegram chamado O Poder da Comunicação. O que é Telegram? Pense que é um WhatsApp melhorado, que eu posto todos os dias conteúdos para que te ajudem, insights, pílulas diárias para te ajudar a evoluir na sua comunicação.